O que nós sabemos a respeito dos neurônios, o que nós sabemos a respeito do funcionamento da mente humana, ainda é muito pouco. Tudo que se sabe realmente sobre os seres humanos é que, desde planificar arranha-céus, compor sinfonias, fazer desenhos, tudo que é maravilhoso, o ser humano consegue fazer. E não seria um simples processo, por exemplo, de interação celular, né? Então, o que poderia ser isso, na verdade? Como que isso poderia viver? Porque tudo que a gente faz, que os seres humanos fazem, pensam, até sentem, é o resultado de unidades básicas de estrutura cerebral, que são os neurônios. E esses neurônios, o ser humano tem mais assim, tem milhões, né, de seres humanos, parece um formigueiro ali. O único neurônio que não existe nenhum neurônio que não possa pensar, estruturar, tudo isso eles podem fazer. O poder de um neurônio resulta em coisas fantásticas. Cada neurônio pode estar ligado até a bilhões de outros, né? Onde se dá a atividade complexa do nosso cérebro, onde se dá essa capacidade de pensar. Cada neurônio, ele manda sinais e envia sinais e recebe sinais, e os padrões de atividade representam as nossas memórias. Chegam às nossas memórias, às nossas imagens, aos nossos pensamentos. Ainda não percebemos as relações entre atividade neural e as experiências mentais. A gente ainda não conhece direito o aspecto do padrão de uma memória, de uma imagem, de um pensamento. O que a gente sabe verdadeiramente é que a progressão disso tudo se dá com base na nossa mente, com os estímulos que as memórias vão trazendo, especialmente pelos nossos neurônios. E talvez seja essa técnica que permita, de alguma forma, a partir das atividades neurais, o todo, tudo aquilo que passa pela nossa vida, que passa pela nossa mente, que passa pela capacidade que é fantástica desse conhecimento. Quando a gente aprende, o que acontece no nosso cérebro, né? A gente tem uma capacidade de aprendizagem muito grande. Tudo que a gente aprende é função do nosso cérebro. O nosso cérebro recebe informações pelo sentido, e então ele retém e armazena essas funções. Marca padrões, organiza informações para poder fazer sentido. Então ele utiliza essas informações por intermédio das nossas ações, pensamentos, interações, e todos esses processos ocorrem de forma muito rápida. O cérebro é uma máquina muito rápida que faz com que todos esses milhões de neurônios atuem, né, de forma integrada. Tem uma célula que é nervosa e elas interagem entre si formando as redes neurais. Os neurônios, eles são células que se comunicam por formas de eletroquímica, que são a unidade básica do cérebro e são especializadas na comunicação. Eles possuem 3 funções. Eles recebem informações dos neurônios vizinhos, integram os sinais recebidos e passam esses sinais para outros neurônios. E existem neurônios de várias formas, de vários tamanhos, mas eles possuem 4 regiões que fazem a comunicação, né? A primeira região é o dendrito, que são curtas extensões com ramos que aumentam o campo receptivo. Essas extensões, elas fazem interação com os neurônios vizinhos. O segundo é o corpo celular, que a informação interage e conecta e integra essas emoções. Aí a gente tem o axônio, que é o alongamento da célula, e tem os impulsos elétricos que são transmitidos. Eles podem ter milímetros ou metros. E por fim, os botões terminais, que se referem nas extremidades dos axônios. Esses botões recebem e liberam os sinais. Então, todas as sinapses são ligações elétricas que são bastante importantes, né? Essa fenda sináptica, ela tem uma regulação química, e essas conexões formam as redes neurais, que se tornam complexas a partir da interação do sujeito com o meio ambiente interno e externo. Então, a cada aprendizagem, novas sinapses vão acontecendo, né? E a mudança acontece a todo instante.
E as novas conexões vão surgindo quando a gente aprende. Então, a cada aprendizagem, o nosso cérebro se modifica. E cada ser humano percebe, interage por meio dos sentidos, né? E toda a informação é processada no cérebro. Assim, a gente entende que o cérebro se modifica por meio de novas conexões que surgem a partir da interação com o meio. As nossas interações com o ambiente geram mudanças no nosso cérebro, e essas mudanças podem ser mais ou menos duradouras. Isso vai depender de quanto significativa é essa informação, que foi o que eu disse. Uma aprendizagem significativa, ela cria fortes conexões, porque ela tem várias conexões, ela fica forte. Agora, quando a gente tem pouca interação, essas conexões ficam fracas e não vão ficar disponíveis. Agora, quando a gente passa a entender a importância e as aplicações práticas, relacionando as experiências, várias conexões vão se formando e a gente acaba guardando mais. Então, às vezes a gente não consegue entender dessa forma, mas a repetição sistemática faz também com que a gente tenha uma memória de longo prazo, né? Então, quando a gente aprende um novo conteúdo, isso faz sentido para nós, isso fica guardado na nossa memória de longo prazo, que faz essa estabiliza, né, a informação. Todo conteúdo que a gente vai utilizando com a escrita, com a leitura, tudo isso vai fazendo com que ela fique grudada ali, a gente nunca mais ela vai ser esquecida. Então, toda vez que eu contextualizo uma informação, essa sinapse acontece, tudo fica guardado ali, ó, por tempos e tempos e tempos. A gente faz a relação com as nossas experiências, aprender é fazer conexões. Quanto mais conexões a gente faz, mais significativo fica e mais informações a gente consegue segurar. E isso é fantástico no grande universo das nossas maravilhosas memórias. E a gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante. A gente só guarda memórias que são significativas, aquilo que fez algum significado pra gente, que tem um significado. Quando a gente vai estudar, por exemplo, quando a gente está na escola, a gente tem o signo, que é um nome. Então você fala assim, caneta é um signo. Aí você fala, caneta, esse aqui é o significado. Toda vez que eu consigo compreender o que eu disse, essa marca, esse objeto, essa informação, ela fica ali por muito tempo. Por isso que é muito perigoso as pessoas que tomam medicamentos para poder ter atenção. Porque quando elas tomam medicamento, elas têm um foco e uma atenção que não é própria. O medicamento que faz isso com ela. Então, como ela estava meio que tranquilizada naquele momento, o cérebro compreende que aquela informação não precisou ela não teve muita importância. Então aquele conhecimento ele fica ali por um dia, 2, 3 e depois ele fica guardado lá nas profundezas do nosso cérebro e para acessar isso é muito difícil. Por isso que é tão importante que tudo que a gente faça seja em estado natural, porque todo mundo que toma medicamento para poder estudar, depois tem problema quando quer reaver este conhecimento. E se você tomar o medicamento por muito, muito, muito tempo, os seus neurônios ficarão preguiçosos e essas sinapses ocorrerão de forma lenta. Elas não vão dar a importância que deveriam dar para essa informação. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido como é que se dá essas sinapses, né? Vinculadas à nossa memória. Porque tudo que é guardado no nosso pensamento, no nosso cérebro, é por intermédio de algo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Por isso que sentimentos, por isso que emoções, às vezes uma coisa que acontece lá atrás, você sente um cheiro, você vê uma coisa, você lembra. E é por isso que, por exemplo, uma pessoa que tenha Alzheimer, ela pode esquecer quem agrediu ela pode esquecer da pessoa, do lugar, até da agressão, mas ela nunca vai esquecer o que ela sentiu. E por isso que algumas pessoas também dizem, posso esquecer tudo o que você falou, mas nunca vou esquecer o que eu senti
no momento em que eu ouvi isso. Eu posso não lembrar quem me disse, mas toda vez que eu ouvir aquela voz, ou ouvir aquele tom de voz, ou eu ouvir aquela palavra, aquela lembrança guardada na minha amígdala que me fez sentir bem ou sentir mal, vai voltar. Isso acontece com pessoas que tocam piano, têm Alzheimer e não esquecem, pessoas que dançam, pessoas que amam, pessoas que têm sentimentos muito fortes. Podem esquecer quem é, mas jamais esquecerão o que sentiram perto dessa pessoa. Por isso, saia da vida das pessoas fazendo elas se sentirem bem.